Deus, pessoal do Mar Igreja, com a paz do Senhor. Amém. Que tarde maravilhosa. Se a gente fosse para casa agora, não estaria tudo perfeito. Porque tivemos duas oportunidades aqui. Na verdade, foi uma oportunidade, mas duas mensagens que foram trazidas. Késia contou o que aconteceu com ela, que inicialmente ela achava que Deus estava no negócio. Porque muitas vezes, existem vozes ao nosso redor em que a gente acha que é de Deus, mas não é. A gente tem que ter muito cuidado e calar essas vozes. E a missionária Ingrid trouxe também uma outra situação em que a mulher ela se posicionou de forma correta e o casamento era de Deus e o Senhor restaurou. Então, com essas duas mensagens, a gente já podia ir para casa, porque Deus é Deus de divórcio quando Ele não está no negócio. E Deus, Ele restaura quando Ele está no negócio. Basta que a gente saiba ouvir a voz do Senhor e se posicionar. Eu convido os irmãos, a abrirem as nossas Bíblias do livro de Eclesiastes 4:12, que é o nosso tema. Eu não vou me estender, porque, como eu disse, já a ministração já aconteceu. Para quem não me conhece, enquanto vocês procuram Eclesiastes 4:12, eu me chamo Lene Santos. A minha camisa já diz. Eu sou a mentora do programa Casamento Inabalável. Tenho irmãs aqui que fazem parte desse projeto. Desde o ano passado, temos a irmã Graziele, temos a irmã Ila, temos a irmã Viviane, temos missionária Ingrid, temos a nossa irmã Jeane, e as outras não vieram, por motivo de força maior, mas aproveitei que as irmãs estão aqui e elas sabem que elas estão no programa desde o ano passado e elas sabem como é que a gente lida no programa. Então, você recebeu o seu folhetinho, se quiser fazer parte, vá lá, entra no grupo do WhatsApp, você vai ser muito bem-vinda, ela tem devocional, tem outras mensagens, tem acompanhamento, mas a gente vai falar sobre isso depois. Quem achou, diga amém? Amém. E a palavra do Senhor nos diz: o cordão de 10 dobras não se rompe com facilidade. E essa é a mensagem-chave. A mensagem-chave é essa. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mas como assim um cordão de 3 dobras? E as irmãs já falaram que uma dobra é quando sou só eu. A segunda dobra é quando eu estou com o meu companheiro, só eu e ele ali. E a terceira é quando Deus está no centro. Porque Ele, quando está no centro, a dobra não se rompe. Mas para isso, o Senhor tem que estar no centro do nosso relacionamento. A palavra nos ensina aqui em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso revela para nós a força da família quando o Senhor está no centro dela. Porque muitas vezes nós, mulheres principalmente, que eu me incluo nesse meio, e eu vou já tratar acerca disso, a gente tem aquela questão de querer fazer tudo, querer falar tudo, querer até mandar em algo que a gente não deveria mandar. Porque lá em Gênesis, primeiramente o Senhor ele constituiu Adão. Da costela de Adão, ele traz Eva para ser a sua ajudadora. Nós somos ajudadoras. Nós não somos o cabeça do lar. E muitas vezes, hoje, a sociedade inventou algo que me desculpe as irmãs, mas a pior coisa é que inventaram que os direitos são iguais. Mas eu digo a vocês que os direitos não são iguais. Porque se a gente vai na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o Senhor sempre trata com o homem. O Senhor, quando o Senhor chama, Ele chama o homem. No jardim do Éden, quando aconteceu a queda, quem pecou foi Eva. Porque deu ouvido a mais conversas assim, mas cuidado aos ouvidos, as conversas você tem tido acerca do seu relacionamento. Porque muitas vezes a gente dá ouvido a pessoas que a gente não sabe o que tem no intuito do coração dela em relação ao nosso relacionamento. E a gente está ali ouvindo conselhos de pessoas que não têm nem respaldo para aconselhar. E vai caminhando por caminhos em que o Senhor está
nosso lar um ambiente de guerra. Mas o coração de Deus, desde o início, e a gente vê que é voltado para a família. Hoje nós temos famílias aqui presentes, porque eu vi a relação, eu acompanhei as inscrições, onde temos viúvas, temos mulheres solteiras, temos casadas, e alguns visitantes temos até separadas, noivas, mas são famílias. Por quê? A filha que está aqui, que é solteira, ela pode muito bem interceder pela mãe, pelos irmãos, uma família. A viúva, ela pode estar se buscando, ela está aqui buscando conhecimento para estar conduzindo a sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E eu tenho uma viúva especial aqui, que é a minha mãe. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela sempre foi uma mulher de oração. E a gente falou aqui que a oração verdadeira, sincera, diante do Senhor, tem resposta no tempo do Senhor. A minha família hoje está aqui representada. Minha mãe, meus filhos, e ali na porta, quem está ali, aquele jovem que está ali, é o meu esposo. Que a missionária Ingrid falou que Lene tem testemunho para falar acerca da família dela. Porque primeiro, para eu falar com vocês, mulheres, acerca do casamento, eu tenho que viver um casamento de acordo com a vontade do Senhor. A minha família tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Mesmo que toda a minha parentela ainda não esteja servindo a Deus, mas a minha família está de acordo com a vontade do Senhor. Porque a família, ela foi projetada pelo Senhor. Mas o inimigo, desde o início no jardim do Éden, ele vem tentando destruir as famílias. E a gente precisa, principalmente nós mulheres, buscar sabedoria no Senhor, assim como a sua palavra diz em Provérbios, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas como que a mulher sábia edifica a sua casa? Orando, colocando as coisas no seu devido lugar como devem ser. E voltando para minha mãe, como mulher de oração, sendo viúva, cuidando, zelando pela sua família, eu vou lá, hoje eu estou com 54 anos, eu não tenho vergonha de dizer, mas quando eu era adolescente, nos meus 12, 13, 14 anos de idade, e às vezes a gente senta conversando, eu falo isso com as meninas, minha mãe sempre foi uma mulher de oração, sempre, estava ali sempre ali de joelho, orando, falando pelo pouquinho, inicialmente, não tinha filho, e ela tinha e tem, e eu creio que até o Senhor voltar vai ter essa intimidade com Deus, dele mostrar as coisas para ela, inclusive de mim, coisas que eu fazia. E aí eu me pergunto, mãe, você tem intimidade com Deus para ele te mostrar as coisas que o seu filho ele faz, até mesmo longe da sua presença? Porque o Senhor, ele instituiu a mãe para nos cuidar de nós. E quando eu não tinha essa idade, eu era aquelas meninas, né, que aprontavam no sentido de ia para a escola, mas eu não ia para a aula, eu jogava aliado. Ou então eu não ia para a escola e eu jogava aliado na rua. E o Senhor mostrava a minha mãe. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha mãe, ela orava pela manhã e ela pegava a caixinha de promessas e tirava um versículo. E esse versículo eu convido as irmãs a abrirem Provérbios 19, 18. Guardem, irmãos, esse versículo na vida de vocês. E não aceite que a sociedade venha dizer que você, mãe, não pode dar uma palmada no seu filho. Ou colocar de castigo porque vai traumatizar a criança. Tudo isso é traumatizar, isso é mentira do diabo, para que você perca a sua autoridade de mãe. E quando eu aprontava alguma coisa na escola, que eu era sempre chamada no sonho, minha mãe ia orar e ela tirava esse versículo de Provérbios 19, 18, que diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas
Cristo não ficou de castigo. Mas a sociedade diz que você não pode tocar no seu filho. E a gente tem visto jovens, crianças crescendo, indo para a criminalidade, porque a mãe está perdendo o direito de educá-lo, porque a sociedade tem imposto para nós que o direito da infância e juventude não permite que a mãe corrija. E você prefere obedecer ao homem ou obedecer a palavra de Deus? Você prefere que seu filho chore ali quando ele vai no supermercado pequeno e ele quer algo que o seu dinheiro no momento não pode comprar, e aí você joga no chão e você pega ele em casa, dá uns beliscos, bota de castigo, ele chora, depois ele esquece e ele cresce que ele não pode fazer porque ele quer, que existem limites. Você prefere você colocar esse limite ou que a polícia coloque esse limite para ele dentro de umas grades? Não sou eu que estou dizendo que é para você castigar, não. É o Senhor. Castiga o teu filho. Mas não é para você bater no menino para o menino proteger, não, gente. É tudo com decência. Hoje em dia, o celular está de uma forma que isso me lembra, há 2 meses atrás, eu não sei se alguns irmãos aqui lembram, de uma mãe, de uma reportagem que saiu de uma criança de 8 anos, que a mãe tomou o celular dele e ele foi na cozinha pegar uma faca e se foi dormir. E a mãe, antes de morrer, tinha pessoas próximas, disse que perdoava ele por aquele ato. E ele mesmo falou. Porque a culpa não era dele, a culpa era dela. E muitas vezes a culpa é nossa na falha de estar educando e conduzindo nossos filhos e a nossa família. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, louvado seja o nome do Senhor, porque ela sempre foi uma mulher de oração, e sempre quando saía esse versículo, ela me chamava no canto e dizia: o que é que você está aprontando? Por que, mãe? Alguém te falou uma coisa? Não, aqui, ela vai mostrar um versículo. Aí eu ia pensar assim: poxa, eu vou pegar essa caixinha de promessa e vou pegar esse versículo, poxa, eu escutei, porque toda vez que eu faço algo, revela. Você vê como Deus é maravilhoso e cuidadoso. E hoje eu estou aqui. Na minha história de adolescência e juventude, mãe solteira, para você que é mãe solteira não é vergonha, você ser mãe solteira, basta que você conduza o seu filho nos caminhos do Senhor. Minha mãe, viúva, ela me criou no caminho de acordo com o jeito que o Senhor colocou. Não tive muitos estudos assim, quando ela não teve muitos estudos, mas ela fez o possível para que eu estudasse, para que eu não fosse mais uma por aí perdida. E hoje, eu louvo a Deus pelas minhas filhas que estão ali, Rebeca e Nayana. Fiz o que eu pude fazer para que elas também estudassem, crescessem e não se envolvessem na marginalidade. Mas é o nosso papel de mãe, porque Deus é Deus de família. E Ele nos dá sabedoria de como e quando agir. Basta que a gente esteja tão somente atento a voz e a palavra do Senhor. E aí eu entro no meu esposo. Minha mãe, mulher de oração, e eu tenho aqui também a missionária Regina também, que elas são companheiras guerreiras de oração, intercedendo pela minha vida. Porque eu estava no caminho do Senhor, mas é algo que assim, é algo íntimo, algo entre Deus e que eu não consigo explicar, mas o Senhor sabe de todas as coisas e é tudo no tempo dele. Eu estava na igreja, eu me afastei da igreja, conheci Marcelo, quer dizer, eu já conhecia Marcelo de muitos anos, porque ele prestava serviço numa empresa que eu trabalhava. E eu achava que ele jovem era comigo. Eu observava. Mas aí o tempo passou, e aí a gente se aproximou, e eu já não estava afastado da igreja, mas eu estava afastado da igreja temente a Deus. Eu sempre fui temente a Deus. A palavra do Senhor sempre esteve no meu coração, e a minha mãe estava no tempo todo intercedendo, chamando mulheres de oração para interceder pela minha vida, para que eu retornasse os caminhos do Senhor. E você precisa se cercar de pessoas que te aproximem de Deus. Se afaste daquelas pessoas que
que diga assim para você: não vai para a igreja hoje não, fica em casa. Não vai para a igreja hoje não, vai orar pelo seu marido, que se trate, não vale a pena orar para ele não. E é assim que o inimigo faz, como foi aqui na dinâmica. Ele vai sorrateiramente usando pessoas ao nosso redor. Muitas vezes pessoas que estão próximas de nós, amigas, entre aspas, porque o amigo verdadeiro não te afasta do Senhor. Muito pelo contrário, o amigo verdadeiro, quando te vê, né, missionária Ed, ali na dificuldade, ora por você. E diz: eu vou orar por você, não te dá conselhos que não te contra a palavra do Senhor. Se aproxime de pessoas que te aproximam de Deus, dia após dia, que queira orar, que queira jejuar, que queira buscar, que quando você diga: eu não quero mais não, não vou orar mais não, não vou fazer mais não, diga: tudo bem, você não quer orar, mas eu vou orar pela sua vida. Se aproxime de pessoas assim. E aí, meu esposo, a gente estava junto, só que eu creio, como eu creio até hoje, que o Senhor nos aproximou. Eu conversando outro dia com a irmã, eu falei assim: eu creio que minha irmã, que você saiu da igreja para resgatá-lo do mundo e trazê-lo para a presença de Deus, porque a gente não tem que trabalhar o Senhor. Como a irmã Kézia falou, ela estava na igreja, o esposo dela na igreja, casou na igreja e foi aquela tragédia. Só que foi maior, porque o Senhor teve misericórdia e afastou. Então, eu creio que eu fui lá para resgatar ele, porque foi um resgate. No começo eram flores, como todo relacionamento é. Flores, bombons, passeios na praça para comer pinto, carne. E aí o tempo foi passando e vieram as, como eu posso dizer, Jezabéis da vida. E Jezabel, todo mundo sabe disso, né? Vieram as mulheres estranhas. Mas minha mãe estava ali. Nem tudo eu compartilhava diretamente com a minha mãe. Mas eu pedi a minha mãe: ore por mim, esteja orando, intercedendo. E aí, ele bebia, ele fumava, ele saía, ele dormia fora. E eu ficava em casa. Mesmo não estando vindo para a igreja, mas a palavra do Senhor estava comigo. E Ele era o meu socorro a todos os instantes. Foram muitas noites de lágrimas. Foi muito choro. Teve um momento que eu pensei em desistir. E isso a minha família está sabendo agora. Natal, outras festas, que eu passava triste. Porque meu marido, eu descobri, da mesma forma que a irmã Kézia descobriu que ele tinha outras mulheres. E aí meu Deus, o que eu faço? Eu tentava sair, mas eu não conseguia. Uma vez até eu tentei sair. Voltei para casa com minha mãe. Eu saí de manhã e de noite ele foi me buscar. E eu voltei. Certo que nunca houve agressão física. Nunca houve. Mas aquela humilhação de você saber que você é traída. É terrível. Você saber, todo mundo falar. E você acreditar que Deus vai mudar. Porque o Senhor mexeu no meu coração. Que Ele ia mudar. Só que para isso eu precisei me posicionar perante o Senhor. Quando eu decidi retornar para os caminhos do vez, voltar para o lugar, eu fui eu e Deus, eu orei na minha casa. Ele não sabia, ninguém na família sabia que eu tinha ministrado junto com o Senhor a minha reconciliação. E o Natal, Natal de família, a gente sempre tinha Natal de família. Eu comuniquei a todos: olha, eu tomei a decisão de retornar aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Ele nunca me impediu de ir para a igreja, até então. Ele sempre acompanhava as festividades que tinha, que ele tinha Shalom, que antes da igreja batista Shalom lá, depois vamos para cá. Ele sempre ia. Eu creio que Deus já estava trabalhando no coração dele. Mas
bebida, ainda tinha um maldito cigarro e ainda tinha as malditas mulheres. E ali eu comecei a entender que o meu posicionamento era cada dia mais me render aos pés do Senhor, e eu orava. E eu orava. E todo mundo que trabalhava fazia um propósito de oração. Quando eu vi assim, nessa hora, minha mãe estava hora, toda oração. Tudo que era oração, mãe sempre clamou, e jejum, eu estava ali buscando pela minha família. Porque a palavra do Senhor nos diz que deixa homem, pai e mãe, vai se unir ao seu esposo, sua esposa vão ser a sua casa. Então, ele no momento era a minha família que eu precisava do socorro de Deus. E um dia, um belo dia, vou antecipar para não ficar muito cansativo, tem uma certa pessoa que todo mundo muito conhece, que tem eventos aqui na Arena Futebol, que agora mudou para o Parque da Exposição, e eu comecei a introduzir dentro do lá essa oração junto com ele, e ele nunca se ligou. Era 6 horas da manhã e 18 horas, botava o rádio lá e ia orar. E aí, ele chegava no trabalho às 18 horas e ia orar, porque para mim era oração, eu queria Deus, eu queria buscar, eu queria oração, eu queria resposta, eu queria restauração. E ele foi lá, bora lá. Teve um domingo que eu acordei chateada, porque a gente não acorda chateada, quando o homem acorda chateado, tudo flui. A gente faz comida, a gente vai para casa, a gente cuida de filho, e sorri louco. Mas quando a gente acorda chateada, nada sai, nada acontece. Isso é verdade, você não deve saber disso. E nesse dia eu fui orar, estava chateada com ele, eu posso orar com você? Ótimo, vamos orar. Aí eu aproveitei e falei assim, vai ter um evento na Arena Futebol, vamos lá, nós dois. Ele ia embora para tudo, bora. Fui lá de madrugada, fiz a inscrição. No dia do evento eu fui para o evento com ele, saí de casa cedo. Engraçado que estava uma chuva daquelas. Diana estava em casa, na casa dela, ela na cozinha, ela teve uma visão de que eu não conseguia mais ele chegar no evento porque o carro quebrado. Só que ela nunca falou. E de fato, meus irmãos, quando eu cheguei, próximo à arena, a gente chegou próximo à arena do futebol, o carro do nada começou a passar. Era pra gente não ir. E ali eu nos caminhos. E aí o carro fumaçou, e a água vazou, e ele encostou o carro, ele estava disposto a ir. E eu ali, meu Deus, eu estou indo para um evento te buscar com ele. Por que isso? Porque a gente tem que ver os ambientes que a gente vai. Para que lugares a gente está? A gente tem que buscar lugares onde tem a presença do Senhor verdadeira. E quando ele encostou o carro, ele disse, eu vou chamar, eu dou duas opções. Eu estaciono o carro aqui, a gente vai, ou chamo o guicho e a gente vai para casa. E aí quando a gente olhou, um monte de gente, aquela loucura, os irmãos, as irmãs sabem do que eu estou falando, de quem é? Aquela loucura de um monte de gente, de um monte de coisa, e gente de torso, e de roupa de baiana, indo para lá, e o Senhor ministrou no meu coração. É para você não ir. Ali não te para. E aí quando eu falei com Naya, ela disse, minha mãe, eu tive uma visão, eu que foi que o carro quebrou, se você saiba que o carro quebrou. E a gente estava voltando para casa. Eu moro em Camaçari, minha mãe mora em São Cristóvão. Nesse dia chuvoso, o mais correto seria a gente ir para casa. Só que aí eu falei com ele, vamos deixar o carro na oficina, Naya pega a gente vai para casa de manhã e à noite a gente vai para a igreja. Certo. Eu volto para a igreja. Não deu certo lá, vou para a igreja. E ele mesmo teve uma visão, ali que ele disse, ele já não falou mais que ele ia para o culto na arena. O evento da arena é um evento que não ia deixar agradar. Realmente, tem muita gente que está enganada, em lugares, achando que está indo buscar a presença de Deus, mas não vai. Cuidado quando te chamarem para lugares, para você, te dizendo que ali você vai restaurar a sua família e de repente a gente tem visto por aí, não são lugares que nos cabem. E à noite, pela honra e glória do Senhor Jesus, estávamos aqui e teve a mensagem, e nesse dia o Senhor nos levou. E foi uma conversão linda, meus irmãos. Não é porque meu marido não, mas foi linda. A igreja estava cheia, ele levantou as duas mãos e disse, eu quero Jesus.
glória a Deus, e dali para cá, o meu casamento foi restaurado. Mas antes eu não contei para as irmãs, porque quando a gente começou a introdução de oração, eu me posicionei e eu fiz um propósito com o Senhor. Eu disse a Deus, toda madrugada eu levantava para orar, eu dizia para minha mãe, estou levantando, me espelhei no filme Quarto de Guerra, meu quarto de solteiro, tem lá na parede, versículos de toda madrugada que eu orava, e ele levantava, eu estava de joelho orando, pedindo e clamando ao Senhor que restaurasse o meu casamento, porque eu gosto de servir a Deus, sempre gostei. E se ele não estivesse na presença, ia ser difícil. E eu disse ao Senhor, por isso nasceu o programa de casamento inabalável. Se o Senhor restaurar meu marido ao ponto dele estar comigo servindo na igreja, eu vou fazer a tua obra, ajudando outras mulheres a se posicionarem perante o Senhor para restaurar os seus casamentos. E hoje estou aqui. Minhas irmãs, apesar que o programa vai muito além, porque elas estão na fase do devocional, mas vai muito além do que da parte que elas estão. Porque Jesus, ele restaura. Basta, não é dele, basta que a gente se posicione. Tem uma pessoa aqui que eu aprendi também com ela, que quando o marido da gente chega, qualquer pessoa lá na casa, e começa a falar, e você sabe que aquela fala vai ser transformada em discussão, enche a boca de água, você cale. Não é você se relaxar, é você não deixar o mal continuar naquela situação, porque o inimigo ele fica ao redor. Às vezes o olhar mal interpretado gera uma confusão terrível dentro de casa. A gente tem um costume, que agora até o meu netinho de 6 anos, ele também adquiriu esse costume e levou para o lado dele. A gente, nas nossas refeições, quando estamos em casa, fazemos as refeições da mesa. E ele, buscando a palavra, ele entendeu que ele, como cabeça, que o Senhor levantou, ele conduz a oração, ele conduz o agradecimento, ele conduz o lar. E a gente tem que saber o nosso lugar como auxiliadora. Hoje tem muitas mulheres por aí que trabalham, ganham mais do que os seus esposos, acabam combinando. Esquece que Deus constituiu o homem para ser o sacerdote do lar. E nós somos auxiliadores. E quando eu abri antes, que eu batia no peito e dizia, meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Só que o Senhor nos ensina lá em Gênesis que quando o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, eles deixam de ser 2 e passa a ser 1. E quando eles deixam de ser 2 e passa a ser 1, não existe mais o meu dinheiro, não existe mais o meu celular, não existe mais a minha vida, não existe. E muitas vezes a gente erra nessas pequenas coisas. Porque quando a gente bate no peito e diz, meu celular tem senha, mas por que tem senha? Aí o inimigo fala, tem senha porque tem segredo. Às vezes não tem nada, tem segredo. Às vezes é o costume que eu tenho passado, não tem senha, até que o menino não pegar. Mas por que o cônjuge não tem senha? Então essas coisas você vai no dia a dia pedindo ao Senhor que vai, irmão, que vai mudando, que vai ajustando, porque o Senhor, Ele está ali nos orientando a todo instante como conduzir a nossa vida na nossa casa. Nós, mulheres, não somos perfeitas. Eva pecou porque ela deu ouvido à serpente. E por ela ter dado ouvido à serpente, que é o que está cheio de serpentes, ela levou que Adão pecasse também. Mas o Senhor estava disposto, e ainda está disposto a restaurar as famílias. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde que Ele está no controle de tudo. Se você tem orado um ano, não tem visto resposta, 2 anos, comece a se examinar e veja se você está orando, se posicionando da forma correta, e saiba que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Nessa volta toda entre eu e o meu esposo, eu levei nada mais, nada menos do que 8 anos nessa busca. Mas eu não desisti. A minha mãe, como família matriarca, estava ali porque o Senhor tinha mostrado para ela também que era de Deus. E
e ela não desistiu de ela estava orando. A família dele não acreditou, né, na gente, nem que a transformação de vida dele. Mas hoje, com o passar do tempo, quem conheceu o Marcelo no passado e olha para Marcelo hoje, é um homem transformado, é redimido, é diácono, serve ao Senhor com alegria. Mas para isso, eu precisei me posicionar, eu precisei me humilhar, porque a palavra do Senhor lá, ela vai nos dizer em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, mulheres, se chama pelo meu nome, se humilhar. Não é se humilhar para o marido e orar para ele, não, se humilhar para o Senhor. E orar. E buscar a face de Deus. Mas tem uma outra questão aí, que faz parte. E se arrepender dos seus maus caminhos. Observe se o que você está fazendo em casa está sendo de agrado a Deus em relação ao seu marido. Eu, o conselho que eu dou para vocês mulheres também, que a gente peca nisso. E eu já peguei muito nisso. Hoje eu não faço mais, graças a Deus o Senhor me libertou. Meu marido chegava em casa de dia de trânsito, do trabalho, cansado, e pegava engarrafamento nessa loucura. Na hora que batia a porta, abria a chave, já começava, porque o não sei o que acabou, e tem que comprar isso, e você tem que fazer aquilo. Eu nem chegava em casa, eu só abria, botava a cara, já começava a falar e eu assim. E tem muita gente assim. Muita gente. Então ele já está cheio dos problemas lá fora. E quando chega em casa, o lar é um lugar de paz. Está certo? Temos problemas para discutir? Tem. É no momento exato, porque existe a hora de falar e a hora de calar. Será que a gente sabe qual é a hora que a gente tem que falar? E a hora que a gente tem que calar? Será que a gente coloca ele no devido lugar dele, dizendo: você é o sacerdote do lar, você tem que fazer assim, dessa forma, porque eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar por você, você tem que pôr a mão na cabeça do seu esposo, seus filhos, de seu neto, quando eles estão dormindo e orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia da vida deles, ao levantar e ao deitar? Ou você quer simplesmente, como muitos têm aí, querer colher as bênçãos do Senhor, mas não quer fazer a sua parte? A gente tem que orar por eles. Nosso papel é de ser cuidadora, auxiliadora, não impondo a nossa vontade acima da vontade de Deus. Então, que nessa tarde, você, mulher, que se porventura, você comete algo no sentido, ou você examine esse mesmo: Senhor, o que eu preciso melhorar. Existe algo em mim que eu preciso melhorar para que a minha família, não só a sua família de carne, mas a sua família espiritual também. O que eu preciso fazer de melhor para te agradar? O que eu estou fazendo que está te desagradando? O que eu preciso fazer para ter a minha família aos pés da cruz? Entregue suas famílias a Deus. Entregue seu cônjuge. Mas entregue verdadeiramente, não queira tomar de volta. Porque muitas vezes a gente ora: Senhor, eu quero fazer isso, me ajude, me freia a boca, e não deixa que eu faça, e não deixa que eu fale, mas no primeiro noite que tem, já larga lá o verbo todo e fala. Precisamos ter humildade e aprender com o Senhor e ser sábias de todo o tempo. Porque tem um momento que a gente cala, tem um momento que a gente fala. Só que não é falar para criar confusão. E isso tudo no programa que a família abalada, que é o programa para a família. Porque, primeiramente, mulheres, e as que estão comigo no programa não sabem, em momento nenhum eu tenho conversado com elas que vocês têm que fazer isso para o seu esposo. Os devocionais que elas receberam, primeiramente, elas têm que estar bem consigo, com Deus. E colocar Deus no centro de tudo. E a partir de ouvir a voz do Senhor, saber se direcionar de como irá cuidar sua família, seus filhos, pais para jovens que estão solteiras, porque vocês também têm uma responsabilidade muito de orar pelos pais de você. Quando vocês verem a discussão, esteja ali orando, você também intercedendo pelos avós, viúvas que estão aqui. Por mais que vocês, a família está toda bem, mas tem jovens na igreja, tem jovens na rua, tem jovens na comunidade.
trazer luz à família, porque Deus é o Deus de família. A família é um projeto de Deus. E tudo que Ele projeta, Ele sustenta. Eu convido as irmãs a ficarem de pé. Ele já não me espera. Peço desculpa a todos pelo horário. Mas é tão gostoso quando o Senhor está no negócio, falando conosco, que a gente o tempo passa e as coisas, quando a gente vai olhar para o relógio que não é convertido, já passou do horário. Vamos estar assim agora, clamando pela família. E nesse momento, eu quero convidar a missionária Regina para direcionar esse clamor. E nós vamos estar clamando pela família. E eu quero convidar a nossa pastora Edna. Sim, é a pastora, junto com o pastor Edivaldo, daqui, no cedeu esse espaço. Aqui não existe placa de igreja. Aqui todos nós somos filhas do Altíssimo e vamos todas morar no céu. Mas nesse momento, a gente vai clamar pela família. E eu quero clamar especialmente pela família pastoral. A pastora Edna não vai passar por uma cirurgia na segunda-feira. E eu creio que aqui tem mulheres justas no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que elas são de um justo, tudo podem ser feitos. Então, orem, lembrem da pastora na oração de vocês, lembrem dos pastores e líderes de vocês, que a Pai do Senhor esteja ali direcionando para que eles trabalhem da forma correta, porque nós somos irmãs e filhas do Deus Altíssimo. Amém?